Olá, Doratingos. Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen, falando aqui E, com vocês. e, 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 e. E, E eu sou a Elisa. e... Baixou o espírito do. É, aquele filme de terror lá. Como que era o nome dele? Não sei se era o Ah, ele é Jack. famoso, eu esqueci o nome agora. Era o Jack É. Estripador ou era outro? Bom, enfim. Luzes, olha o que ela veio lembrar agora, mas É, tudo bem? então. Mas falando de entretenimento, é isso mesmo. A vibe. A gente vai de Coreia do Sul a produções americanas. E falando em Coreia do Sul, eu vou Exato. falar do que a gente vai falar e a Ellen vai começar dando os resumos e as informações de Love in the Big City. É isso, gente. Esse BL foi muito aguardado aqui em 2024. As pessoas estavam ansiosas, inclusive eu, a Elisa. A Elisa estava mais que eu, porque ela me mandou primeiro. Eu soube porque ela me mandou. A Elisa é mais antenada nesse lado BL, assim. Aí ela me manda, eu vou assistir. E são muito bacanas as indicações que ela faz para mim. Então, vale muito a pena, já vou dizendo logo. E o que esse BL me trouxe, eu vou falar só aqui um pouquinho antes, assim, não que eu vou contar tudo, que ainda vou fazer, né, nós vamos fazer o resumê dele aqui, mas assim, uma coisa que ficou bem claro para mim, assim, o nome diz, né, Love in the Big City, amor, então ficou bem claro para mim, assim, algo de as pessoas só querem ser amadas. Isso tem a ver com o que eu vou falar mais para frente sobre a análise feita. Então, só para a gente começar, só um esquema. É uma série, como eu falei, de 2024, com 8 episódios, de mais ou menos uns 50 minutos cada episódio. O que que ela fala? Ela, antes do que ela fala, ela foi baseada num romance, né, com o mesmo nome, de Sun Yeon Park, Park, né, Park, Park, coreano para nós aqui, sabe que nós não sabemos, então, essa série, ela fala de, ela fala da jornada de um homem gay vivendo com HIV, e ele vai navegando pela vida em Seul, né? Ele mora por isso que em Big City, que ele mora na capital, e ele vai passando essa vida, né, como gay, tendo certas dificuldades. E ele faz amizade com uma mulher heterossexual que também é excluída da sociedade, assim como ele, excluída no sentido de que eles não conseguem pertencer a nenhum grupo, né? Então eles passam a fazer essa amizade porque eles se sentem acolhidos um pelo outro. E aí eles vão em uma jornada aí de 10 anos de autodescoberta. Claro, ele tem uns amigos também ali que são muito especiais na vida dele. Esses amigos estão ali em todos os momentos da vida dele, e ele, para esses amigos, é muito interessante, e essa amiga na vida dele é especial também. Então, ele enfrenta muitas dificuldades no seu relacionamento com a mãe também, por isso que ele vai morar com essa amiga, porque a mãe, ela nega a orientação sexual dele. Então, ele já tem a condição de não estar pertencendo à sociedade, mas antes de tudo, ele não pertence, não se sente pertencente à família, né? Então, vocês vão entender aí, quem for assistir a série, que são vários momentos de crescimento, né, desse personagem na série. Então, ele também passa por um rompimento muito traumático para ele, né? Ele fica muito mexido com isso. E é um cara que a gente está falando aqui de pertencimento, mas ele busca o amor também, né? Pertencer a alguém, porque às vezes a gente vê os héteros também buscando esse amor eterno, e a gente não. Essa série retrata essa dificuldade também das pessoas gays
acharem o seu lugar, né? Querer viver esse amor eterno. E ele, ainda mais com a condição de ter, né, ser soro HIV. positivo, então, isso. Então, tem uma questão aí muito. É uma série que vai caminhando, assim, ela começa já, né, com esse drama e tal, mas tem um amadurecimento durante os episódios, é muito interessante. E são poucos episódios, né, pro tanto de história Sim, que tem. Poderia ter mais dois, quatro, muito fácil. Apesar que é, ela foi bem feita também, né? E sim, só uma questão da separação. Essa amiga dele e ele, eles foram deixados de lado, digamos, pela sociedade, porque é uma sociedade muito conservadora e ainda é muito conservadora em exato. muitos aspectos. E aí aquela mulher que é mais livre, não tem, sei lá, transa com quem ela tem vontade, se relaciona com quem ela quer, não tem essa questão de, eu preciso ser boazinha, eu preciso ser desse jeito ou daquele. Então ela acaba sendo separada, né, excluída. E ele, pelo fato da orientação sexual dele, de por quem ele se apaixona, também ser deslocado da sociedade e da família, porque a família também, a mãe tem uma questão ali com a religião, ela é uma pessoa muito religiosa e tem até um papel forte nessa religião que ela frequenta, que é uma religião cristã, e depois eu vou conectar isso também. E também vem de pais separados, né? Então tem ali uma insegurança, tudo se reflete, enfim. Continue, por gentileza. Sim. E de quem nós estamos falando? O personagem é o Go-Yan, né? Que ele é um estudante universitário que mais para frente vai se tornar escritor. Quem faz esse personagem é o ator Nan Yun-soo, né? E a amiga dele, a Cho Mie, quem faz essa personagem é a atriz Lee So-kyun. Aí a gente tem a mãe, que a Elisa acabou de falar, e na série ela se chama Yeon Eun-suk, e a atriz é Oh Hyun-kyun. Depois a gente tem vários outros personagens, porque esse moço, ele é livre, então ele tem vários namorados, então a gente tem vários personagens, a Elisa vai enfatizar depois, quando ela for falar mais um pouquinho deles, né? Então, ele é livre, assim como a Chemie, né? Que ela também é bem livre, como a Elisa disse, é uma mulher que ela não tem medo de falar que ela, né, quer ser livre sexualmente falando, né? E na Coreia a gente sabe que tem muitas questões ainda, né? Muito, como a Elisa falou, muito conservador o país, então aos poucos, inclusive esse ator sofreu muitos ataques, né? Sim. Na internet por conta desse papel que ele escolheu fazer. Ele, se vocês entrarem lá no TikTok, vocês vão ver entrevista, trecho das entrevistas dele falando sobre isso. Ele está até bem humorado a respeito, porque até eu estava comentando com a Elisa, né, sobre isso. A gente falou, nossa, o pessoal esquece que essas pessoas, eles são atores, eles escolheram encenar, né? Uhum. Então, o papel que foi interessante para eles, eles vão fazer, né? A gente teve aqui no Brasil na época, faz tempo, né, gente? Falando para vocês, eu sou uma pessoa, né, mais Tem antiga. alguns Então, a anos. gente, de experiência, então tem o Rodrigo Santoro, que ele fez um papel de gay, né? E foi muito assim, né? Foi muito falado Nossa, você também na foi época, a longe gente nesse, né? Naquele filme, não é, foi? Carandiru. foi naquele filme da Carandiru, E teve exatamente. também o personagem do Félix na novela, que todo mundo ficou esperando o beijo. Lembra? Isso, lembro. Porque aqui até a gente tem uma mente mais assim, mas teve uns comentários. Nossa, então fulano não é gay, não é? Não interessa para nós, né? Interessa que ele está fazendo o papel de atuação dele. Se ele tem a Sim. orientação dele, não cabe a gente, E né? foram Ele escolheu ótimos, se né? for ou se não for, e foram excelentes. E, e tá tudo certo, porque é esse o papel deles. Então, para eles, isso é um desafio, né? Falou, nossa, vou fazer um papel legal. E pelo que eu estava vendo da entrevista do Nan Yun-soo, me parece assim que isso para ele foi muito de buscar realmente esse
esses direitos que lá na Coreia não tem, sabe? Não só, sei lá, não sei a orientação sexual dele, mas não se for ou não, mas eu entendi que ele quer fazer isso pelo todo, que não tem, né? Eles não têm para onde correr. Outros países já têm, né? Já é possível casar. A Elisa, né, em alguns episódios falou sobre isso. E lá não tem, né? Então isso para ele acho que é um desafio no sentido de mostrar para as pessoas que isso tem, que todas as pessoas, né, necessitam de direitos, né? Então achei interessante assim a leveza dele de falar do assunto, Uhum. né? Tem mais alguma coisa aí, Elisa, sobre? Não, eu acho que ele aproveitou a plataforma que ele tem e o tanto de falatório, e querendo ou não, resultou em mais consciência, resultou em muita dor de cabeça, resultou em muitos ataques, mas esses ataques também geram muitas visualizações, né? Então, a série, acho que ficou entre as primeiras, tanto no X, né, de comentários e posts, provavelmente em visualizações também no Viki, né, para quem quiser assistir, tá no Viki. Então, falem bem, como é que é? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, ele usou muito bem isso. Exato. E Eu também também quem achei usou que foi bastante bem bem. isso foi o autor, né, o escritor da série, dessa Sim. novel, desse livro, que até comentou que possivelmente pode surgir uma outra série inspirada num trabalho dele, que conta a história de adultos, casais adultos, então pode ser interessante também. Uma coisa mais realista, né, e menos fantasiosa. E aí, como é a relação da amiga e dele, e qual a sua inspiração hoje de terapia ou vertente terapêutica? Vamos lá, então. É que eu tô rindo, gente, porque hoje é longo, tem bastante coisa, hein? Bastante coisa bacana. Essa amizade dos dois, como os dois estão nesse processo de pertencer a algum lugar, eles se encontram por essa brecha aí que a gente diz, né? Hoje eu vou trazer o olhar do metodologia humanoterapeuta. Eu sou formada por essa metodologia, a criadora é Andresa Molina. Então eu vou falar sobre ela, né? Ela vai dar o olhar aqui. A gente pediu umas orientações a um chat inteligente para ele colocar aqui para a gente algumas, né, umas análises e como eu sou formada por essa metodologia, então eu achei que ficaria legal eu falar sobre algo que eu já conheço também, né? E aí, é, como eu estava falando, eles dois têm esse lugar de querer pertencer a um lugar e na família eles não pertencem, né? Então, o Guyun, ele vive em uma sociedade que lida com tabus ainda, né? Sobre sexualidade, o HIV, essas coisas. E dentro da metodologia, entra num processo de identidade e aceitação, né? Isso faz com que ele precise trabalhar isso. Lembra que no começo eu falei que, no fundo, todo mundo só quer aceito, ser amado? O ser amado o que quer? Ser aceito. Mas, em primeiro lugar, é por quem? Né? Por nós, né? Se a gente não se ama, fica difícil de outras pessoas nos amarem. Mas a gente precisa se encontrar primeiro. E se a gente não sabe nem quem a gente é, como que a gente consegue se amar? Então, a pergunta que o humanoterapeuta faz para o Jung é essa: quem sou eu por trás dos rótulos que a sociedade coloca sobre mim? Essa é a pergunta que vai ficar para ele, que daí a gente começa a entrar, a gente trabalha com a metodologia, ela usa uma mesa quantiônica no primeiro processo para fazer as consultas terapêuticas, para saber, porque tem várias técnicas que a gente usa. Então, como o Gong está passando por essa identidade e aceitação, a gente usa a mesa e identifica que é esse processo. E aí faz a pergunta, deixa no ar a pergunta para ele pensar sobre isso, refletir sobre isso. E aí a gente vai junto ali descobrir quais as técnicas que a gente vai usar para ele tratar, né, esse processo de aceitação dele. E aí nessa perspectiva, né, dentro dessa perspectiva que a gente está olhando aqui do Jung, que ele tem o HIV,
Então, aqui está. Nessa perspectiva, o HIV não representa apenas uma condição de saúde, mas também uma ferida emocional que o Jung precisa curar internamente para viver com plenitude e liberdade. E o humanoterapeuta diz: esse processo de aceitação é como olhar para a própria história e dizer, mesmo com experiências, sou digno de amor e de viver uma vida plena. Porque isso, dentro dessa metodologia, a gente chama de uma massa que vai sendo criada, que é uma massa. O que é uma massa? Ela bloqueia os seus lugares, né, no mundo. Os seus lugares, que eu digo, é da gente não se sentir em lugar nenhum, né? Não se sente digno de receber amor, não se sente digno de nada, porque essa massa vai moldando ele para que ele viva aquela vida de acordo com aquela condição. É isso que a gente trabalha no humanoterapeuta com as técnicas, né, que a gente usa para dissolver esse bloqueio. E aí, já durante o processo, a gente vai fazendo as técnicas, podem aparecer outras coisas, né, muitas outras coisas, e a gente vai tratando, talvez num bloco de tratamento, que a gente chama um bloco inteiro, ou outros blocos. E aí, a análise do manoterapeuta sobre a série. Significa que Love in the Big City não é apenas um melodrama, mas também um espelho para as reflexões profundas sobre a aceitação, a cura emocional e o amor verdadeiro, tanto por si quanto pelos outros. Usando essa metodologia, a série se transforma em uma rica ferramenta de autocura para qualquer pessoa que, como Go Yun, esteja enfrentando suas próprias jornadas de aceitação e empoderamento, que é o que ele está buscando, né? Ser aceito. E para isso ele precisa olhar para ele e descobrir quais são as coisas que o bloqueiam nesse caminho. Então, tem uma outra frase aqui do Mano que é para o Jung, essa frase também. Nos conectamos ao outro para nos reconectar a nós mesmos, especialmente quando a jornada é desafiadora. O amor dos outros espelha o amor que podemos ter por nós mesmos. Você quer falar do seu, Elisa, já? Ou você espera eu terminar os dois? Eu acho que você pode continuar falando, porque daí a gente fica em. São assuntos, são técnicas diferentes, né? Mas eu tô achando legal que a gente tá Uhum. fazendo consulta dos personagens. Sim. E quantos E personagens, né, de verdade não estão, né? Que podem. É sim, legal, cara. então, O ó, fica a negócio é dica muito aí, ó, bom. procurar a gente para auxiliar vocês aí também. Tanto numa visão mais holística, quanto até numa visão mais científica também. Mais a Científica visão também, né? de coração aberto e com todo o respeito, o mais respeito possível, né, que a gente pode entregar numa conversa, num atendimento, numa escuta, uma escuta empática, né? Então, enfim, como que é a personagem da amiga dele que, querendo ou não, tá cheia dos problemas, dos BOs, mas tá lá pra ele e aí ele passa a tá lá pra ela. Isso. Para o Jung foi identidade e aceitação, né? A Tchemie é autenticidade e aceitação pessoal. Então, a gente percebe que o humanoterapeuta fala muito de criar pontos com o outro por conta dessas questões emocionais. Então, a gente se conecta por isso. Então, você vê que os dois têm aceitação, né? Problemas com aceitação. Então, a Hum. conexão deles entra muito nesse processo aí. Um ajuda o outro porque os dois têm um buraquinho ali, vamos dizer assim, de falta de aceitação, né? Então, vamos lá. Ela é uma mulher que se recusa a se encaixar nos moldes sociais tradicionais, foi o que a gente falou, né? Optando por uma vida guiada pela própria liberdade e pela atitude. Porém, o preço dessa autenticidade é o preconceito e a exclusão. No olhar humano-terapeuta, Mie representa a coragem de viver de acordo com a própria essência, mesmo quando isso causa rejeição externa. Esse é o primeiro passo para uma verdadeira cura, aceitar-se plenamente e abraçar as escolhas da vida como legítimas sem buscar aprovação externa. Isso é o que a gente faz aqui no tratamento do humano, né? Não fazer com que a pessoa, né? Porque as pessoas fazem se quiserem, mas no sentido de deixar a gente viver faz- fazendo, sendo quem a gente não é muito difícil.
Mas ao mesmo tempo aqui a gente percebe que ela sendo quem ela é também é difícil porque as pessoas não aceitam. Então não é um processo fácil de nenhum jeito. Mas quando você está seguro de ser quem você é, de você se mostrar como você é, sem ter que pisar em ovos, você tem que ficar fazendo papel. Claro que em alguns lugares a gente tem que usar alguns personagens, mas na maioria das vezes a gente vem nessa vida para ser quem a gente é, né? Só que isso também é difícil para algumas pessoas aceitarem, né? Então, ela tem uma dificuldade enorme de aceitação nesse sentido, porque ela escolheu ser essa mulher e as pessoas não aceitam. E aí não é que seja fácil, eu bato o pé e sou quem eu sou, e a gente acha que as pessoas não têm dificuldade, mas elas têm, no fundo, como eu disse, elas só querem ser amadas, e as pessoas não amam se não for do jeito que elas querem, né? Então, quando ela se encontra com ele, né, com o Go Young, ela se sente sendo ela e ele sendo ele. Eles podem ter esse vínculo de amizade forte aí, porque eles não precisam ser personagens para viver, né? Eles, com eles ali, eles falam o que eles pensam e tá tudo certo. Então, eles têm uma liberdade entre eles ali que eles não conseguem ter em outro lugar, né? E Hum, aí uma frase que uma terapeuta deixa para ela é: quando escolhemos viver de acordo com nossa verdade, muitas vezes encontramos resistência, mas é essa resistência que testa nosso compromisso com a autenticidade. A cura começa quando aprendemos a nos ver com o mesmo respeito que desejamos dos outros, né? E foi isso que eles foram fazendo ao longo desses 8 episódios. Eles foram amadurecendo isso. No começo foi muito difícil, mas depois eles entenderam que eles precisavam, em primeiro lugar, se respeitar, né? Como eles hum, eram, do jeito que eram, e seguir a vida. E aí a amizade entra como ferramenta de autocura, né? A amizade entre Go Young e Nie é, em si, um ato de cura. Ambos podem compartilhar o sentimento de exclusão e encontram no outro um espelho seguro para enxergar a própria essência. Essa conexão é um exemplo de como as relações significativas podem oferecer um suporte emocional poderoso para enfrentar os desafios da vida. Na perspectiva humanoterapeuta, essa amizade permite a ambos se redescobrirem e se aceitarem profundamente, pois eles compartilham e validam suas experiências, fortalecendo-se mutuamente, que foi o que eu disse, né? Através daquele bloqueio que ambos têm, eles acabam construindo essa amizade, se fortalecendo e conseguindo ser quem são juntos, né? E o manoterapeuta fala assim: é nos laços de amizade verdadeira que encontramos um espelho onde nossas dores são compreendidas, e na compreensão encontramos o poder de cura, pois estamos sendo vistos e aceitos por quem somos, além das aparências. muito E legal. aí, muito bom, né? E aí a amizade entre Miaei e Goyong, à luz da metodologia humanoterapeuta, não é apenas um laço de conforto, mas uma verdadeira ferramenta de autocura para ambos, como a gente já está falando aí, né? Ela representa a busca pelo autoconhecimento e pela cura emocional em um mundo que nem sempre acolhe a diversidade, mas onde o apoio mútuo pode transformar as vidas dos que se dispõem a encontrar no outro a aceitação que tanto procura. Inclusive, o nome humano-terapeuta é exatamente por isso, para a gente aprender a ser humano, para a gente respeitar os humanos, né? Porque nós estamos nessa vida aprendendo a ser humanos ainda, né? A gente não é totalmente, a gente está buscando esse amadurecimento dessas emoções que a gente tem na vida, né? E tem uma coisa que eu quero falar sobre a amizade dos dois, que eu achei a coisa mais linda do mundo, que foi ela chamando ele para cantar no casamento dela. E ele cantou muito mal, mas... E ela sabe, ele falou, não, eu não vou porque eu não canto nada e tal. Mas ela sabia disso, mas mesmo assim ela quis porque a representação do amigo, não era o cantar ali. Eu achei tão bonito aquilo, porque ele cantou, todo mundo começou a olhar assim. Era uma cena engraçada, mas ao mesmo tempo uma cena que tocou muito. Assim, eu me senti muito tocada, assim, porque é o poder da amizade mesmo, né? Daquela você ter orgulho do seu amigo, mesmo que ele não cante nada. E ele cantando ali, ela olhando para ele para ela, foi muito, muito bonito, assim, é uma cena muito tocante, achei muito bacana. Sim, E essa aqui eu cena termino, e também pode falar. depois do incômodo dele em começar a cantar e o pessoal achar
aquilo muito estranho, né? Tava diferente, digamos assim. Ela vai e começa a cantar com ele, e aí os amigos levantam e começam a cantar juntos, todo mundo se anima. Bacana, né, cara? Eu achei essa muito incrível, assim. Isso fala muito da questão de ser verdadeiro, né? Porque daí você se entrega Uhum. e só deixa a vibração chegar nesse lugar de felicidade, de alegria, de foda-se, sabe? De deixa eu, deixa a gente viver, deixa a gente ser quem a gente é, e sem ligar porque os outros vão achar. Porque cada um pertence a si mesmo, e aí vão encontrando pessoas que abrem esse lugar de você pertence aqui também, né? Ou eu te aceito, eu te acolho, eu te amo do jeito que você é. E isso que é legal da amizade, né? Quando a gente encontra as pessoas, tipo a gente aqui. Não tem um Exato. lugar de não posso comentar disso com você e você não pode comentar disso comigo. E às vezes a gente vai falar umas coisas que incomodam e a gente, claro, num primeiro impacto vai incomodar demais, você pode até achar, nossa, vai acabar a amizade. Mas não, depois você vai vendo que você precisa lidar com essa sensação de incômodo. E por que que incomoda? Aí você vai começando a perceber e observar os porquês, e esses porquês vão te ajudar a amadurecer, a se conhecer melhor e falar, nossa, legal, isso que a pessoa falou faz sentido. Claro que você não é obrigado a aceitar tudo que as pessoas te falam. Mas se você percebe que no lugar que você tá tem reciprocidade, tem algo real ali, verdadeiro, ou o melhor possível, ou o mais real possível, aí você começa a observar e aceita aquilo que consegue, escuta, às vezes vai só escutar, não vai fazer sentido, mas você também vai ter um espaço de se abrir com a pessoa e até dar um pitaco de vez em quando pede, ou não também. Às vezes é um de Eu graça, com mas é o a, normal, né? eu com a Elisa, que a gente desenvolveu essa amizade, assim, no começo, a gente meio que pisava em ovos em algumas coisas, porque a gente não sabe até aonde pode ir, né? Mas depois a gente foi entendendo, né, que tem coisas que vai falar para o outro, como a gente falou aqui do manoterapeuta, a gente se conecta por algum buraquinho aí, né? Uhum, Alguma coisa emocional que não está bem resolvida, a gente faz a conexão. E às vezes, como a Elisa falou, incomoda demais e a gente não sabe, aí a gente sempre quer jogar pro outro, né? Falar, ah, não, o outro não podia ter falado assim comigo, mas que não sei o que, não sei o que, e a gente começa. Quando a gente para olhar isso, fala, o outro me incomodou pra caramba. Por que que isso está me incomodando tanto aqui? Por que está vibrando tão forte aqui? E aí você começa a olhar e você percebe que fala, caramba, é por causa disso, disso e disso. Não é o outro. O outro ele é um instrumento para você melhorar o seu ser humano aqui, uhum, né? O ser humano que eu digo, esse momento que estamos humanos agora. sim. Mas a gente vai vai amadurecendo, igual a série, né? A gente vai amadurecendo a amizade quando vê você já não precisa mais esconder um monte de coisa. Você já consegue falar abertamente e como a Elisa disse, às vezes a gente não é não consegue deixar de não falar, mas o outro também sabe que é porque não é com ele diretamente, né? Não é algo pessoal, mas é Uhum. algo que está incomodando ali, né? E aí acaba que flui, né? Fica mais fácil. Eu tive tipo uma intuição, uma inspiração, sei lá qual é a palavra certa, para falar de Gestalt terapia dessa vez. Então, fazendo um resumo sobre um contexto histórico também que eu vou casar depois com o que eu achei interessante. Esse tipo de terapia foi criada por Fritz Perls, a sua esposa, Laura Perls, e o psicólogo Paul Goodman, lá nos anos 1940, 1950. E esse tipo de terapia ajuda as pessoas a se conscientizarem de seus pensamentos, emoções e comportamentos no momento presente, no aqui e no agora. Foca no autoconhecimento e na integração entre corpo, mente e ambiente, no caso, para desenvolver uma sensação de completude. E querendo ou não, até junta, né, com a questão de se aceitar, de se amar, que é meio que quando você
se completa, né? Você se sente completo. Enfim, esse tipo de terapia surgiu no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo passava por mudanças sociais e culturais muito intensas e, no caso, afetou muito todas as populações, todas as pessoas nesses lugares em que a guerra foi mais é, física, digamos assim. E o mundo inteiro, né? Afetou o mundo inteiro, no caso, alguns locais de forma muito drástica. Então, naquela época, a psicologia era dominada pela psicanálise, que focava no inconsciente, no passado, mas a Gestalt terapia mudou o foco para o aqui e agora. E esse foco atendia a demanda por abordagens práticas e diretas para lidar com problemas imediatos e ajudar as pessoas a enfrentarem as rápidas transformações sociais da época. E o que é interessante, né? Eu até falei com a Ellen aqui de uma propaganda que me apareceu que fala que a experiência nos torna mais fortes. No caso também, as experiências, elas nos fazem criar coisas que possam nos ajudar durante aqueles momentos. Se era algo que ninguém tinha pensado para trabalhar questões mais imediatas do presente por causa de todas as transformações que estavam acontecendo, vem alguém inspirado, né, e cria algo. No caso aqui a gente está falando de terapia, de autoconhecimento. Então a Gestalt terapia valoriza esse entendimento de que a pessoa sente e faz em seu ambiente atual. Influencia muitas formas de terapia atualmente, sendo conhecida por exercícios práticos e técnicas como o diálogo com a cadeira vazia, no qual a pessoa interage com partes de si mesmo ou com figuras importantes da sua vida em busca de resolução emocional e entendimento pessoal. Isso também me faz lembrar de vários tipos de visualizações, de exercícios que tem também nas terapias holísticas, de mentalização, de conversas. Lembra de constelação também? É meio que, querendo ou não, você vai ver que tudo chega no mesmo objetivo, né? São No coisas fundo, é conhecer a diferentes, si mesmo. É, uhum, técnicas diferenciadas para abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, se você não faz terapia, talvez não encontrou a técnica certa, talvez. pode ser. Porque às vezes a gente vai, né, em alguma técnica e fala, nossa, mas nada a ver isso aqui, porque não é. Aí você acaba não gostando de terapia porque aquela não te agradou, mas a gente, às vezes, nem todas a gente consegue gostar mesmo, tem que procurar Exato. a que de melhor te encaixa, né? Melhor se Sim, encaixa com você. sim. Então, é, depois de pesquisar sobre a terapia e entender um pouco mais, eu já tinha ouvido falar, eu não sou uma estudante desse tipo de terapia, mas quando eu estava passando por outra situação, já tem uns anos, e ouvi falar de Gestalt terapia, me fez muito sentido na época, essa questão do aqui e do agora, da integração mente e corpo, e também, no caso, o ambiente. Então, eu acabei percebendo que isso ia muito em ressonância com uns últimos acontecimentos na Coreia do Sul, né, sobre cônjuges com mesma orientação sexual terem direitos ao convênio médico, e isso poder ser uma abertura ao casamento igualitário, por exemplo, que a gente já está vendo ali na região do Sudeste Asiático, ali com a Tailândia, né, que a gente comemorou bastante lá em julho desse ano, junho desse ano. E então essas mudanças também mexem nas crenças, mexem nas estruturas de muitas pessoas, principalmente das pessoas mais conservadoras, e que até provocou também, que não sei se a gente comentou aqui, mas eu e a Ellen a gente conversou sobre isso, provocou uma manifestação, né, de pessoas cristãs, entre aspas, isso é um interessante ponto de vista meu, para demonstrar que são contra essas mudanças. Por que o cristãs, entre aspas? Porque no que eu acredito que é uma pessoa cristã, parece que não encaixa muito o que eles estavam defendendo, digamos assim, que é uma liberdade que só serve para certas pessoas, para um grupo de pessoas e não para todos, né? Sendo que a liberdade é um direito de todas as pessoas, de todo ser humano. E a gente vai entendendo o que que é a liberdade na medida que a gente vai vivendo, experienciando as coisas. Voltando a falar de experiências. Então, tem alguma coisa a falar, Eli?
Eu vou até deixar uma frase aqui que eu não tinha Hum, falado antes, ela vai entrar certinho nisso aí sobre a liberdade. Quer ah, ver? Peraí. Porque a gente está falando disso, né? Das pessoas, elas querem uma liberdade, mas que só é bom para um grupo. E aí, então, não é liberdade, né? Porque não só encaixa. para um grupo que vai fazer não tem sentido, gente. Não Não sei, eu encaixa. fico. Eu lembro dessa conversa que eu tive com a Elisa, da gente ficar falando sobre isso, e não tem a ver com falar de religião ou não, tem a ver com o contexto todo, né? Tipo Hum, de. Não tem encaixe. Vamos ler a frase que é melhor. ah, Liberdade não é só fazer o que se quer, mas também cuidar das próprias emoções e daqueles que nos cercam. ixi, Então, né? hum, Se eu vou, se eu quero algo que é só para mim, mas e os outros? E as minhas emoções estão falando mais alto, né, do que só o que eu penso que está certo. E as é, pessoas que estão à minha volta, né? Aí falando em Então, liberdade cristão, tem muito, né? um grande cristão que foi um exemplo para quem acredita, né? Lembrando que pode ser um interessante ponto de vista, porque talvez você escute, mas não acredite nisso, é que Jesus falou, amar é o próximo como a ti mesmo, né? Então, e aí? Pois é, Então, né? essa Na base disso. conexão entre a Gestalt terapia e esse contexto atual da Coreia do Sul com relação aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, é pertinente, pois ambos focam no aqui e agora e na conscientização dessas experiências pessoais, né? Voltando a confirmar que a sociedade sul-coreana está começando a questionar normas rígidas sobre orientação sexual. Isso acaba refletindo o autoconhecimento e aceitação promovidos pela Gestalt terapia. No entanto, o movimento LGBTQIAPN+, enfrenta resistência devido a leis e políticas insuficientes. E é exatamente isso que a gente quer mudar. Como pode abraçar todos os seres humanos pertencentes àquela comunidade. Então, esse processo de conscientizar e transformar, tanto na Coreia, mas como no mundo todo, nesse agora, nesse aqui, pode ser visto como uma metáfora da Gestalt, pois ambos exigem coragem para transformar estruturas antigas e construir uma sociedade mais inclusiva. Indo agora para os personagens, é, o Goyun, ele começou com os desafios em relação à família. Então, ele é um jovem, como a Ellen já falou, que navega pela aceitação e autoexploração em meio a uma sociedade conservadora, como também já foi falado. A relação dele com a mãe é conturbada, que rejeita a sua orientação sexual. E isso reflete nesse dilema entre o desejo de aceitar é, da família e a necessidade de ser autêntico, que a Ellen também já falou bastante, né? Só retomando aqui. Então, para Gestalt, o foco seria em como Goyung poderia, aos poucos, explorar e integrar os sentimentos de rejeição e medo. Por exemplo, utilizando esses sentimentos como oportunidades para autodescoberta. Ele poderia aprender a diferenciar sua verdadeira identidade dos papéis que a sociedade ou sua família esperam dele, encontrando um caminho mais íntegro e saudável, né? Fazendo uma análise aí para o nosso personagem, análise gratuita, tá? Daqui a pouco a gente vai ter que ligar para ele e falar: olha, moço, Olha, é esse o valor. esse é o valor da consulta. E a gente aprende muito, e claro que não são todos, né? Hoje em dia tem muita questão de diferenciar se a pessoa do que ela gosta, qual é a orientação sexual dela, e até também da questão de me relacionar ou não com pessoas. Existem assexuais, por exemplo. Existem pessoas que não querem ter relações físicas, mas querem, de repente, uma companhia, tipo, um exemplo só, talvez uma comparação bem pobre, como se fosse um amigo, né? Mas não, vai um pouco além. Mas muitas vezes você não quer um contato físico, por exemplo. Então, falando agora de relacionamentos, que é um lugar onde a gente aprende muito, né, com as outras pessoas sobre quem a gente é, vamos começar ali com o personagem.
Só me confirma se o Kwon Hyuk é o personagem ou é o ator, que é o O fotógrafo. Kwon Yung é o personagem. Ah, não, peraí, o fotógrafo, eu vou achar o meu filho. Eu acho que Aqui o ele é o ator. fotógrafo é o ator, Kwon Hyuk é o ator, e ele é o Kim Nam-kyu na série. Então, aqui eu vou falar do ator que representa o fotógrafo obcecado, mas isso aí é um ponto de vista meu que eu coloquei aqui de fotógrafo obcecado. O ator que interpretou esse fotógrafo obcecado pela milésima vez, ele desenvolve uma obsessão pelo Go-Young, daí no caso o personagem. Então ele apresenta uma relação emocionalmente intensa e desigual. Porque um ama, é como se um amasse demais e o outro assim, vou ficar aqui porque não vou ficar sozinho, não quero ficar sozinho. É confortável, né? É, tá Até um confortável. tempo. Então essa dinâmica, o personagem desse ator, ele talvez esteja mais interessado na idealização do Go-Young de que em um relacionamento genuíno, o que deixa o protagonista desconfortável. Então, dentro da Gestalt terapia, o Go-Jung precisaria observar e diferenciar os seus próprios sentimentos do fotógrafo, percebendo como o desejo de ser aceito e amado pode interferir em seu discernimento sobre as intenções de outras pessoas. Até que ponto o seu desejo de ser amado, de ser aceito é tão grande que vai te cegar e você não vai enxergar, né, não vai sentir ali o que está acontecendo à sua volta. Assim, o Go-Jung poderia Nem estabelecer limites. consegue, Pode e nem falar. consegue receber, né? É verdade. Você põe Porque a tanta. pessoa não consegue receber. A visão que me vem, eu ponho tanta energia que essa energia me bloqueia, né? Igual você falou, você não consegue receber. Uhum. Você se fecha, na verdade. Porque eu só quero aquilo. Se eu não receber aquilo do jeito que eu quero, não funciona. Né, do jeito que eu idealizei aqui na minha Isso, mente, isso acontece muito com. Não vou falar, eu vou falar porque eu sou mulher, né? Então eu vou falar, acontece muito com mulheres, aquilo da gente idealizar o príncipe encantado, né? E aí você espera o príncipe, não, mas é uma idealização da sua cabeça. Então, como não isso. vem daquele jeito, você acha que tá tudo ruim, né? E no fundo não é. Você E e aí vem. aí já viu, né? Aí vem da construção social de que a mulher é romântica, de que a mulher precisa esperar Isso. pelo príncipe encantado, pelo homem que vai prover, que vai proteger, etc. Até a gente já comentou, acho que no último episódio sobre isso. Foi Sim. Call It Love, se eu não me engano, a gente comentou um pouco sobre. Então, Verdade. ele precisa estabelecer, sim, limites saudáveis, aprender a reconhecer e respeitar quais são as suas necessidades emocionais. O que que é necessidade e o que que não é necessidade, né? Aí, um segundo relacionamento que ele teve foi com o escritor que rejeita a orientação sexual do Go-Jung, que no caso rejeita a própria, eu imagino. Essas descrições são Com minhas, tá? certeza. Então, esse escritor, que quem faz ele é o ator Na Hyun-woo, ele inicialmente não aceita a orientação sexual do Go-Jung. Isso representa um desafio particular para ele, pois traz à tona a questão de aceitação social. Go-Jung, ao experimentar essa rejeição desse escritor, ele confronta diretamente os preconceitos externos e internos. Então, numa abordagem Gestalt, o foco seria no aqui e agora, ajudando o Go-Jung a perceber e compreender a sua reação emocional à rejeição. Então, como eu me sinto quando alguém me rejeita? O que que me vem à mente? Quais sensações? Então, ao invés de internalizar sentimentos de inferioridade, então, ao invés de eu internalizar isso, como eu me sinto? Eu observo isso. Esse processo seria importante para ajudar Go-Jung a desenvolver resiliência emocional e a buscar relacionamentos mais equilibrados. Então a gente percebe também uma evolução, igual a Ellen falou, uma jornada desse personagem. Ele não, ali com o fotógrafo, ele tá confortável ali, então ele consegue perceber depois de um tempo, porque começa a irritar que aquele fotógrafo ele tá entregando muito, mas ele não tá pronto para receber ou ele não quer receber daquilo.
quando ele tem uma química com esse escritor, porque eles se conhecem num clube de filosofia, se eu não me engano. Quando eles se conhecem lá, Isso mesmo. eles começam a conversar, tem uma conversa interessante, parece que eles percebem que tem uma química, então ele se aprofunda no relacionamento, mas aí um outro não está pronto para se aceitar. Então ele encontra algumas coisas que colocam ele nesse lugar de, poxa vida, eu tô aqui entregue, tô presente nessa relação, mas eu estou sendo rejeitado por quem eu sou, pelo que eu represento, e ele vivendo um personagem, né? Digamos assim. Aí chegamos E ali no. ele se deixou, né? Pode Vou falar. fazer só um parênteses aqui, né? Ali ele se entregou mesmo e ele achou que tinha encontrado o amor verdadeiro, né? Porque a busca dele era essa também, né? Uhum, E o outro, o namorado, o no Yoon Soo, que não aceitava o Go Young, ele estava no, como ele era um estudante de filosofia e ele estava buscando esse caminho, né, de filosofia, ele tinha que fazer o papel que a sociedade exigia. Então, ele não podia falar da orientação sexual dele, tinha que se comportar como homem hétero, porque uhum, senão ele ia perder o emprego, né? Então, tem todo um contexto aí, né, disso que a gente está falando, dessa aceitação e dessa falta de espaço, né, na uhum, sociedade coreana lá. exatamente. E chegamos então ao queridinho. Quem assistir vai perceber o porquê do queridinho. Ou se você já assistiu, talvez você Queridíssimo. concorde. É o que eu chamei de O Grande Amor. O, o nome do ator, você confirma pra mim, é Qual que é o nome do personagem? Por gentileza, dona Personagem é o Ellen. Sim Gil-ho. Ah, o Gil-ho, Sim Gil-ho personagem. E o ator, então, é o é o Jin personagem. Ho-un. Isso? É um Isso, nome Jin-ho, diferente. Aqui eu vou dar, então, o nome do personagem. O Gil-ho é o namorado com quem Go-yoon compartilha uma relação significativa. Inclusive, eu acho que ele foi uma das únicas pessoas com quem ele abriu a sua história e contou, né, que ele era HIV positivo, que ele convivia com isso. Tipo, ele abriu o coração. É aquela quando você encontra aquela pessoa que você fala, nossa, eu posso ser quem eu sou e simplesmente ser, né? Sem ter que viver personagem. Então ele representa uma experiência amorosa marcante, mas também uma perda dolorosa quando ele decide viajar para a China, o Gil-ho. Um grande spoiler, tá? Sinto muito. Sorry. É. Então, essa separação, muito influenciada pela pressão social e pelo desejo de Gil-ho de evitar confrontos, é um exemplo de como forças externas influenciam as relações LGBTQIAPN+, em sociedades menos acolhedoras. Segundo a Gestalt, a viagem de Gil-ho desencadeia em Go-young um processo de luto, permitindo que ele lide com a dor de forma ativa e evolutiva, em vez de reprimir as emoções que surgem. Tanto que a cena deles, claro, tem viagem para Tailândia, tem várias cenas muito gostosas de você assistir dos dois. Tem também ali o relacionamento deles passando pelos desafios de relacionamentos, ponto. É, daí a evolução desses personagens, tanto do Gil-ho que vê que ele vai crescendo nos estudos dele, no trabalho dele, e o Go-young também, ele também vai evoluindo na sua escrita como né, um criador de histórias e as histórias de acordo com seus conhecimentos, né? É, eles têm ali um momento muito intenso de vivência, mas também chegam naquele lugar de será que é isso mesmo? Será que um relacionamento é assim, né? Uma coisa meio monótona, uma coisa de não tem mais conversa, a vida vai só seguindo e eu vou no automático. Eles passaram pelas várias etapas ali de um relacionamento. Relacionamento. E chega um momento que Relacionamento para duradouro, né? Que é sim, mais longo.
Só que chega um momento em que você cresce, mas talvez a outra pessoa não consegue crescer junto. Infelizmente, teve um empecilho, né, do Go Jung não poder acompanhar o Gyu-ho para a China. E aí, também não vou falar tudo, mas ela pode desconfiar. É, E então, isso coloca os dois num lugar de e agora? Mantenho o relacionamento à distância? Vamos nos separar? O que que eu faço da minha vida nesse instante? Então, ele passa mesmo por um processo de luto, você vendo depois nos episódios seguintes, fica muito claro, mas aí, como numa jornada, até jornada do herói, jornada de autoconhecimento, que depois de todos os desafios você percebe que você precisa olhar para si mesmo, depois de olhar para si mesmo, perceber que tudo é um aprendizado, da força que você tem com as experiências que você tem na vida, e você percebe que você tendo a si mesmo, e no caso que a Ellen já falou, de se aceitar, de se amar, perceber que tem pessoas à sua volta que também te aceitam e te amam. E quem sabe poder até lutar por uma sociedade mais igualitária em vários aspectos e livre nesse aspecto de que todos possam usufruir dos direitos e deveres de todo ser humano, ele vai chegando nesse pico, né, de um clímax, de que olha o tanto que eu andei, tanto que eu já fiz e o tanto que ainda tem de coisas a serem vivenciadas, porque como ser humano a gente evolui e essa evolução vai trazendo novos gostos, novas transformações e desafios, etc. Então, é isso sobre os personagens e como que você quer fechar aí, dona Ellen. De tudo que eu falei aqui Eu também. ia falar que, então, e que bom que a gente evolui, como você falou, né? Que bom que a gente não precisa ficar estacionado num lugar só e ter que viver aquilo para sempre, né? Que a gente pode sair, a gente pode buscar autoconhecimento, né? Saber quem a gente é, o que a gente é, como a gente gosta. Isso é muito bom. São processos desafiadores muitas vezes, porque a gente, como a gente falou da série, né? Ser quem você é não é fácil, né? Do mesmo jeito que você. Então, o trabalho é o mesmo. Você viver usando uma máscara o tempo inteiro para agradar as pessoas e você ser quem você é, dá o mesmo trabalho. Então, é melhor fazer o quê? Ser quem eu sou, né? Uhum, Né? Muito melhor. O trabalho vai ser igual, porque quando você não consegue ser quem você é, você termina o dia exausto todos os dias, né? Então, isso é sim, muito complicado, assim. Então, você poder falar o que você pensa, o que você gosta, e a briga dessas pessoas, né, do grupo LGBTQIAPN+, é exatamente essa, né, de poder ser quem eles são, né, ter os direitos do mesmo jeito que todos têm, né, porque todos têm, né, independente do que você, como eu sempre falo aqui, cada um cuida da sua vidinha, eu não sou obrigada a gostar daquilo, né, mas eu também não sou obrigada a ficar xingando o tempo inteiro, né? Eu não gosto, tá bom, né? Me dou o direito de não gostar hum, e deixo para lá e deixo aquelas pessoas resolverem as questões dela, é a vida dela, não é a minha. Eu vivo a minha do jeito que eu quero. Então é isso, né? Da gente cuidar da nossa vida e deixar que as pessoas sejam quem elas querem ser. Se não sim. tá mexendo com ninguém, né? Se cada um tá cuidando do seu, tá tudo certo. É, mas até chegar nesse ponto de cada um cuidar do seu, É, oh, mas a gente chega, por isso que estamos sim, evoluindo. que eu Por ia isso que é bom a gente evoluir, né? para complementar isso que você falou, é a verdade que você acredita, a sua verdade, te dá o direito de você aceitar a sua verdade e viver ela para você, mas não te dá o direito de impor a sua verdade para outras pessoas, né? Exato, respeito. Então, bom, a série é ótima, vai te fazer refletir, vai te emocionar, vai te fazer se apaixonar, talvez, dependendo se você gosta também de. Apesar que é uma série. Tem uns outros atores que fazem série BL que eles estão até falando assim.
Eu acho que vai ser legal o dia que a gente falar que isso é uma série e ponto. Igual eu falei de relacionamento e ponto. Não é um relacionamento entre fulano e Beltrano, X e Y. E a série não é BL, GL, Y, Z, A, todo o abecedário. É uma Exato. série, é um filme, é uma história que está sendo contada, se ela é real, ficção, fantasia, terror. Então, como pode ser mais fácil chegarmos nesse lugar? E enquanto não chegamos nesse lugar, a gente vai encerrar o episódio por aqui. Exato. Vou deixar só uma frase de reflexão aí para Sim, terminar. Aguardo vocês em todas as redes nossas redes sociais. sociais, que vocês nos sigam, compartilhem, nos ajudem a levar De conteúdo reflexão. que ajude, que gere conhecimento, que gere reflexões. Inclusive essa frase agora para a gente refletir, ficar com ela aí para a semana. A cura começa com o respeito por si mesmo, e a maior prova de amor próprio é escolher quem queremos ser, independente das opiniões externas. Então é isso, Doratingos, até a próxima. Fico por aqui.